Olá, caro aluno. Estamos aqui novamente, iniciando agora o nosso módulo 5, parte 1, onde vamos falar sobre programação concorrente e comunicação entre processos. Nosso objetivo neste módulo é falar sobre os conceitos de programas concorrentes e deixar bem clara a diferença entre concorrência e paralelismo. Vamos também entender como os processos compartilham recursos do computador. Nós já discutimos o que são recursos, né, pessoal? Quer dizer, quando a gente fala em recursos, né, nós estamos falando de processador, memória, enfim, todos os componentes do sistema computacional. E vamos aprender também como implementar formas de proteção de acesso a esses recursos que muitas vezes estarão sendo compartilhados entre os processos. Ok, quando a gente fala em programação concorrente, nós estamos falando do quê? Esse termo concorrência nós já discutimos várias vezes, né? Quer dizer, quando a gente fala em concorrência, nós estamos falando sobre a disputa, né, que os processos fazem, ou que os processos executam em relação aos recursos do sistema computacional. Então, quando a gente fala em programação concorrente, nós estamos falando de como implementar programas, né, que possam disparar processos ou disparar threads, de modo que esses processos ou threads eles vão concorrer pelos recursos do computador, como memória, processador e dispositivos de entrada e saída. O termo programação concorrente vem do inglês, né? Concurrent Programming, onde concurrent significa acontecendo ao mesmo tempo, ok? Então, concurrent significa acontecendo ao mesmo tempo. Podemos observar aqui que talvez o mais correto em português seríamos dizer que nós estamos falando de programação concomitante, né? Porque essa questão de ao mesmo tempo nós já discutimos também em aulas anteriores. Isso vai depender muito do hardware, né, aonde o programa está sendo executado, certo? Bom, é comum também encontrar na literatura autores que chamam a programação concorrente de programação paralela. Tá? Nós vamos discutir depois, mais à frente, qual é a diferença entre programação concorrente e programação paralela. Bom, mas o que é programação concorrente? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, eu acho que ele vai esclarecer bem isso. Tá? Vamos imaginar então um sistema multiusuário. O sistema multiusuário, né, já sabemos, é aquele onde vários usuários podem estar executando os seus processos. Né? Por exemplo, vamos imaginar um sistema onde nós tenhamos vários usuários que estejam executando um editor de textos. Muito bem, esses 10 editores de textos, né, estão sendo executados simultaneamente no computador, não significa, né, que isto seja uma forma de execução do programa, né, de modo concorrente. Na verdade, o que acontece? Se você tem um sistema onde 10 usuários estão executando 10 cópias, né, de um editor de textos, significa então que esses 10 editores de textos estão sendo executados através de 10 processos independentes, né, executando o mesmo programa de forma sequencial. Né? Ou seja, não existe concorrência aqui, tá, pessoal? Quer dizer, cada processo tem a sua área de dados e ignora a existência das outras execuções do programa. Tá? Quer dizer, não existe interação entre esses 10 editores de textos que estão em execução no computador. Tá? Isso pode estar soando até um pouco familiar a você, a gente já discutiu isso, né, um pouco em aulas anteriores. Para que um programa seja considerado como concorrente, é necessário que durante a sua execução o programa, origine diversos processos ou threads. Tá? Quer dizer, quando um determinado programa A, tá, ele origina outros threads, tá,
então aí sim nós teremos o conceito de programação concorrente sendo aplicado. Lembrem-se, né, que a gente já discutiu isso um pouco em aulas anteriores. Tá? Quer dizer, eu estou falando aqui de uma relação hierárquica, né, entre os filhos e o processo pai. Tá? Esses processos C e B, ou os threads C e B, tá? Eles vão compartilhar, né? Eles vão disputar os recursos do computador, como memória, processador, da mesma forma, né, que o processo A também vai fazer, que é o seu pai. Okay? Então aqui sim nós temos um exemplo de programação concorrente. Tá? Quer dizer, um determinado processo A chamou para execução duas procedures, ok? Chamou a procedure B e chamou a procedure C. Okay? E fim do programa A. Então, quando esse programa A ele fez essa chamada às procedures B e procedure C, tá? Foram criados então threads para a execução dessas duas procedures. Né? Portanto, as threads vão disputar recursos do computador. Aí sim nós temos, portanto, um exemplo de programa concorrente. Muito bem. Como pode ser feita a especificação de concorrência em programas? Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Existem basicamente dois pares de comandos, né, que são chamados de fork e wait ou join, e um outro que é chamado de par begin parend, isso que também é conhecido na literatura como cobegin ou coend. É importante deixarmos claro nesse momento, pessoal, que esses comandos ou esses exemplos que nós estamos vendo aqui, eles têm funções didáticas, ok? Nós vamos entender os conceitos de programação concorrente, vamos ver alguns exemplos, né? Só que a implementação da programação concorrente na prática vai depender da linguagem, né, de programação que você estiver utilizando. Tá? O fork e join, par begin, parend serão utilizados aqui por questões didáticas. Entendendo então o fork wait ou fork join. Como é que funciona isso? Nós estamos vendo aqui textualmente. Eu vou pedir a vocês que deem uma lida, tá, nos slides aqui no conteúdo. E eu vou passar diretamente aqui para o exemplo para poder explicar para vocês de uma maneira melhor, né, uma maneira mais clara, como é que funciona o fork e o wait. Então vamos lá. Eu tenho aqui um determinado processo A que está sendo executado. Este processo A, ele executa vários comandos. Em determinado momento é feita uma chamada fork a um processo B. Tá? Quando é feita essa chamada ao processo B, o que acontece? O sistema operacional vai gerar uma system call, tá? Vai ser acionado uma system call, aonde será solicitado, né, que o processo B seja colocado em execução. Ou seja, o processo A está rodando. O processo B, neste momento, é um programa, né? Ele ainda não é um processo, ele é um programa que está gravado no disco. Quando chegar aqui neste ponto, tá, do processo A, será gerada uma system call e o programa B que está no disco vai ser carregado para a memória e a partir daí vai começar a executar concorrentemente ao processo A. Ou seja, o processo B é outro programa. Ele não tem nada a ver com o processo A. Tá? Nós estamos falando de hierarquia aqui entre A e B, então? Não, não estamos falando em hierarquia. Estes são processos independentes. B não tem nada a ver com A. Tudo bem? Muito bem. O processo A, ele coloca o processo, ou ele pede para o sistema operacional colocar o programa B em execução, o programa B é carregado, transforma-se no processo B. E, na sequência, o processo A faz o quê? Ele solicita ao sistema que carregue um programa que está no disco também, que é chamado de C. Então, novamente, vai ser gerado uma system call, esse programa C vai ser carregado na memória e vai ser colocado em execução, virando então o processo C. Tá? Então, neste momento, tá, nós teremos aqui então o processo A rodando, o processo B rodando e o processo C
rodando. Os três disputando recursos do computador. Aí o processo A ele vai continuar executando, tá? Tem mais instruções aqui, como nós estamos vendo, né? O processo B também está executando, o C está executando, quer dizer, os três estão disputando os recursos do computador, como nós já estudamos, tá? Processador, memória, né? Os três sendo escalonados, enfim, usando um pouquinho o processador, o outro espera, enfim, aí vai. Em determinado momento, esse processo A ele vai atingir aqui um comando, tá? Que é chamado de waitC. O que significa wait em português? Nós sabemos que o wait é o verbo esperar, né? O processo A ele vai ter que, portanto, esperar o processo C encerrar para que ele, A, possa continuar executando. Ou seja, pessoal, se quando o processo A, preste atenção nesse ponto aqui que é muito importante, tá? Se o processo A chegar aqui, executar o waitC, e o C ainda estiver executando, ou seja, se o processo C ainda estiver trabalhando, o processo A não pode continuar executando. Ele vai ficar parado aqui, aguardando o processo C se encerrar. Tá? Por isso que está escrito bloqueado aqui. Ó. Durante esse tempo, durante esse momento, o processo A não executa. Ele fica parado, né? Ele fica no estado de bloqueado, né? Que é um subcaso do estado de espera, ok? Ele fica bloqueado, ele não pode executar, e só depois que o processo C acabar, tá? Quando esse processo C terminar, aí sim o processo A volta a executar. Quando o processo C encerra, então o processo A volta a executar, imediatamente ele vai encontrar um outro comando aqui, que é o waitB. De novo, o processo A vai verificar se o processo B ainda está em execução. Se o processo B ainda estiver executando, de novo o processo A vai ficar bloqueado. Ele vai parar de rodar aqui e vai ficar aguardando o processo B terminar a sua execução. Se não, se o B já tiver acabado, então aí sim o processo A vai continuar rodando. Tá? Esses momentos aqui, onde o processo A para aguardar o C e aguardar o B, são chamados de ponto de sincronização. Ok? Ponto de sincronização. Tá? Então, o ponto de sincronização é aquele momento onde o sistema vai fazer com que o processo A sincronize, né, sua execução com o B e o C. Bom, vamos raciocinar aqui uma coisa, gente. Dá uma limpadinha aqui na tela, né, para ficar mais claro. Então, como eu disse, o waitC e o waitB são chamados de ponto de sincronização. Ok, por que existem esses pontos de sincronização? Vamos raciocinar. Por que o processo A tem que parar de executar nesses momentos aqui? Por que ele só pode continuar a executar este código, essa parte do código, depois que o processo C e o processo B tiverem terminado as suas execuções? Muito provavelmente, em alguma parte aqui do código de A, serão utilizados resultados que vão ser gerados pelos processos B e C. Vamos imaginar que o processo B ou o processo C vão calcular algum valor, tá? Quer dizer, vão chegar em algum resultado prático que o processo A vai usar. Ou seja, o processo A depende do que o C e o B vão fazer para poder continuar a execução desta parte do código. Por isso que isso é chamado de ponto de sincronização. Tá? O processo A só pode rodar depois que o B e o C tiverem terminado as suas tarefas. A outra forma de implementação da programação concorrente é a utilização dos comandos parBegin, parEnd, né? Nós comentamos agora há pouco, sendo que estes representam uma implementação mais estruturada de construção de aplicações concorrentes, né? Nós vimos aqui que quando os comandos fork e join são utilizados, eles são utilizados para se chamar um programa externo àquele programa que está sendo executado.
certo? Portanto, o que acontece? O fork e join são utilizados para a chamada de processos independentes. Ou seja, o fork e o join são utilizados, né, para se carregar programas externos àquele onde esses comandos estão sendo utilizados. Tá? Já o par begin e par end não, eles são utilizados para especificar a execução concorrente de um conjunto de comandos a serem executados em modo concorrente. Tá? Ou seja, para execução de comandos internos do próprio programa. Vamos ver a diferença. O que acontece aqui? Olha, existe um determinado programa, né, está aqui sendo executado. Em um determinado momento, quando este programa chega no comando par begin, significa então que todos os comandos que vierem na sequência deverão ser executados de modo concorrente. E, de novo, nós temos aqui o tal do ponto de sincronização. Este programa só poderá continuar a sua execução, só poderá executar os comandos que estiverem aqui para baixo, quando todos estes processos ou threads que foram criados, né, tiverem terminado a sua execução. Então está aqui, par end é um ponto de sincronização, de novo. Tá? Vamos dar uma olhada neste exemplo aqui então. Eu tenho um programa aqui que se chama expressão. Este programa expressão, eu tenho aqui as variáveis x, temp1, temp2 e temp3 sendo definidas como sendo do tipo real. Tá? Begin, end, esse aqui é o corpo, né, principal do programa. E logo depois do begin, eu tenho o par begin. Então, como nós discutimos agora há pouco, o par begin indica então que todos os comandos que vierem na sequência devem ser executados de forma concorrente. Então eu tenho aqui temp1 está recebendo raiz quadrada de 1024. Temp2 está recebendo 35.4 vezes 0.23. Temp3 está recebendo 302 dividido por 7. E aqui eu tenho o ponto de sincronização. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Como esses três comandos aqui, né, são três comandos diferentes, porque está aqui a finalização em ponto e vírgula, tá? Isso aqui em Pascal significa o fim do comando. Tá? Então, quando chegar neste momento, o que vai acontecer? Eu tenho aqui um processo em execução que é chamado de expressão. Quando chegar neste momento, o processo expressão vai colocar ou vai pedir para o sistema operacional colocar um thread para calcular temp1 em execução, né? Um outro thread em execução para calcular temp2 e um outro thread para calcular temp3. Diferentemente do fork join que nós vimos agora há pouco, do fork wait, tá? Estes três subprocessos ou threads, dependendo do ambiente, estão hierarquicamente subordinados ao programa expressão. Consegue enxergar isso? Temp1, Temp2 e Temp3 são um pedaço do programa expressão. É diferente do exemplo lá de trás que nós trabalhamos com fork join, onde B e C eram programas separados, independentes, não tinham nada a ver com o processo A. Tudo bem? E novamente nós temos aqui então o par end, que é o ponto de sincronização. Este programa expressão só vai continuar sua execução se esses três threads já tiverem terminado a sua execução. O programa expressão só continua rodando quando esses três sujeitos aqui já tiverem encerrado. Por quê? Se vocês observarem aqui na linha de baixo, vocês podem perceber o quê? Que x vai ser calculado em função de temp1, temp2 e temp3, certo? Ou seja, se os valores de temp1, temp2 e temp3 não estiverem já calculados, concordam que o valor de x vai estar totalmente errado? Tá? Então, por isso é importante este ponto de sincronização aqui. O processo expressão não pode calcular x se temp1, temp2 e temp3 já não estiverem calculados. Então, é importante que o sistema pare e verifique aqui a condição desses três threads criados. Tá?
Uma vez que temp1, temp2 e temp3 tenham terminado, aí sim o processo expressão continua executando e o valor de x vai ser calculado corretamente. Novamente, pessoal, então, como eu disse, temp1, temp2 e temp3 são subprocessos ou threads do programa expressão. Existe uma relação hierárquica. Se você encerrar o programa expressão, todos os threads aqui de baixo também vão ser encerrados. Fica fácil a gente enxergar isso, né? Uma vez que os três fazem parte do programa expressão. Na sequência, eu estou sugerindo aqui alguns links, né, para vocês complementarem os estudos, sendo que um deles é um material do professor Gerson Cavalheiro, que está disponibilizado neste link. Por favor, acessem o PDF da aula, cliquem neste link e deem uma lida nesse material, é muito bom, ok? E mais um link para vocês darem uma complementada também aí nos estudos. Bom, vamos colocar a cabeça para funcionar um pouquinho, né, pessoal? Nós temos aqui uma atividade, vamos pensar, onde eu estou sugerindo vocês, né, escreverem um algoritmo para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Vocês já aprenderam, isso é feito através da fórmula de Bhaskara, né? E nós temos a fórmula de Bhaskara definida como sendo o cálculo de delta, b ao quadrado menos 4ac, e as duas raízes que são calculadas através de x1 e x2 menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Vocês já devem ter feito muitas vezes isso, né? Então nós temos que ver o seguinte, eu estou pedindo aqui, escreva um algoritmo para calcular x1 e x2, lembrando que o valor de a tem que ser diferente de zero, ok? E o delta tem que ser maior que zero para que a gente tenha duas raízes. Vamos lá, tentem escrever um algoritmo para calcular isso. Dê uma pausa na sua videoaula e tente escrever. Aqui nós temos uma possível solução para o cálculo das raízes da equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá? Então eu tenho aqui o algoritmo chamado Bhaskara. A definição das variáveis a, b e c como sendo do tipo inteiro, tá? Delta x1 e x2 como sendo real. Tem aqui o início do programa. Eu estou pedindo para ler, né, do teclado os valores de a, b e c. O a tem que ser diferente de zero, como eu disse, né, pessoal? Então, se o a for diferente de zero, eu vou calcular o delta. Tá? O delta, então, é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o resultado desse cálculo, né, se o delta for superior a zero, for maior do que zero, então eu calculo x1 e x2 e escrevo x1 e x2. Se o delta não for maior do que zero, tá, eu vou escrever aqui que é impossível calcular as duas raízes. Né, e se o a não for diferente de zero, eu vou escrever então que a equação está completa, eu não vou conseguir calcular as raízes. Tá? Legal, então essa é uma das possíveis soluções, podem ter algumas variações aí com relação a isso. Né? E na sequência, eu estou pedindo para que vocês reescrevam este algoritmo de modo que o cálculo de x1 e x2 ocorra de modo concorrente. Vamos lá, mais alguns minutos, pause a videoaula e tente perceber ou tente achar uma solução de modo que x1 e x2 sejam calculados de modo concorrente. Vamos lá. Ok, agora que você já quebrou um pouquinho a sua cabeça, você deve ter percebido que uma solução muito simples, né, para a gente implementar a concorrência nesse programa é simplesmente acrescentar o comando par_begin e o comando par_end ao código que já estava pronto. O que vai acontecer aqui, gente? Nós temos um algoritmo, então, que é o algoritmo de Bhaskara. Quando esse programa, né, for colocado em execução, vai ser criado, então, o processo, né, para a execução do programa principal.
quando a execução do programa chegar em par Begin, nós temos aqui o x1 sendo executado de modo concorrente a x2. Por quê? Porque eu tenho o par Begin aqui antes deles. Tá? Então, x1 e x2 vão ser executados de forma concorrente. Vão ser criados dois threads, tá? Para a execução de x1 e x2. Tá? E o programa só vai continuar em escreva o resultado de x1 e x2 quando esses dois threads já tiverem terminado. Concordam que se eu não colocar o par Begin aqui para sincronizar, a coisa vai complicar. Tá? Porque eu vou tentar escrever x1 e x2 correndo o risco de um desses dois valores ainda não ter sido calculado. Tá? Então, por isso é importante este ponto de sincronização aqui. Pesquisem, pensem e tragam a solução na nossa próxima aula. Programação concorrente é a mesma coisa que programação paralela? Existe diferença entre concorrência e paralelismo? Quer dizer, qual que é a diferença entre programação concorrente e programação paralela? Por favor, vamos pensar nessa questão para que possamos discutir no nosso próximo encontro. Vamos falar agora sobre comunicação entre processos. É comum a situação onde processos trabalham juntos, né, de forma cooperativa para solucionar um determinado problema. Muito bem, então se nós temos processos que estão trabalhando em conjunto para solucionar um determinado problema, é também comum que esses processos utilizem recursos comuns, né? Como, por exemplo, uma posição de memória, ou seja, uma variável. Tá? Quer dizer, se nós tivermos uma mesma variável que pode ser utilizada ou acessada por dois processos diferentes, é importante que você, né, enquanto programador, pense em estruturar a maneira ou a forma com que esses programas vão acessar esta variável. Tá? No caso, a variável é um exemplo. Né? Isso pode acontecer também com um arquivo. Né? Quer dizer, se você tiver um arquivo, ou enfim, uma informação que pode ser manipulada por dois ou mais processos em execução, é importante que isso seja feito de um modo organizado, de uma maneira muito estruturada, para que não haja nenhum problema, né, de inconsistência de dados. Para a gente praticar um pouquinho o que eu estou falando, pessoal, deem uma olhada nessa atividade e vamos pensar. Vamos imaginar dois processos sendo executados de modo concorrente em um mesmo computador. Então, eu tenho aqui um processo A e um processo B. Eu tenho aqui o processo A. Ele está fazendo o seguinte, ele está movendo o conteúdo de uma variável, tá, de memória chamada count para AX, está adicionando a AX é um registrador, ok? E depois está movendo o resultado, né, de AX para a variável de memória count de novo. O processo B, ele faz o quê? Ele move o conteúdo dessa mesma variável count para o registrador AX, ele decrementa ou ele diminui desta variável AX e depois retorna o valor de AX para a variável count. Tá? Muito bem, o que vai acontecer se ocorrer uma troca de contexto justamente quando o proc A for executar a linha 2, ou seja, esta linha, e o processador passar a executar proc B. Ou seja, o processo A leu o valor de count e armazenou em um determinado registrador. Neste momento, esse processo, antes de executar isso aqui, é interrompido. O processo A é interrompido, já estudamos, né? Por que ele vai ser interrompido, né? Time slice, por exemplo. E o sistema passa a executar o processo B. Tá? Então, o processo B, ele também vai ler o valor da variável count e colocar em X. Tá? Eu gostaria que vocês parassem a videoaula, tá? Deem uma pausa na videoaula. Pensem o que vai acontecer ou o que pode acontecer se essa situação acontecer, né? Quer dizer, o que pode acontecer
nesta situação aqui. Pensem e nós discutiremos no nosso próximo encontro. O conceito de condição de corrida, ou race condition, é muito importante quando se fala em concorrência ou em programação concorrente. Tá? Quando nós falamos, né, que dois ou mais processos podem manipular um determinado dado compartilhado, tá? Seja uma variável, um arquivo, enfim, de forma que a sequência do acesso possa afetar o resultado, né, desta operação, então esta condição é chamada de condição de corrida ou race condition. No exemplo anterior, no slide anterior, no Vamos Pensar, existe uma condição de corrida. Vocês vão observar que o resultado final da variável count pode ser afetado em função da ordem de execução dos dois processos. Vai existir uma situação específica onde a interrupção de um processo e a execução do outro pode interferir e fazer com que o resultado não seja adequado, fazer com que o resultado seja errado. Vamos pensar um outro exemplo interessante aqui também. Eu vou abrir a tela branca para que a gente possa explicar. Imagine o seguinte, eu tenho um grande banco, tá? Nesse banco eu tenho filiais, então eu tenho aqui um caixa, ok? Então está aqui o caixa, né? Eu tenho aqui uma outra agência do banco, onde também existe um caixa. Mais uma vez, os meus desenhos lindos, né? Esse caixa ficou com o boné virado para trás, mas não tem problema, tá, pessoal? Eu tenho um determinado cliente, tá? Que eu vou chamar de cliente Zé. Tá? Então, o Zé tem uma conta no banco. Tá? Ele tem uma conta cujo saldo da conta neste momento é de R$1.000. Ok? Então, este aqui é o saldo da conta do Zé. Vamos imaginar o seguinte. Uma determinada pessoa, vamos supor, o pai do Zé, ele vai até a agência, ok? E deposita R$100 na conta do Zé. O próprio Zé, no mesmo momento, então esse aqui é o pai do Zé, este aqui é o Zé, no mesmo momento em que o pai dele está depositando R$100, o Zé está sacando R$100, no mesmo instante. Ok, se o saldo inicial do Zé é de 1.000, o pai dele depositou 100 em uma agência, e o próprio Zé sacou 100 na outra agência, qual é o saldo final que a gente espera que fique na conta do Zé? Perfeitamente, os mesmos R$1.000, concordam? Agora vamos imaginar que este sistema, tá, o sistema do banco, ele não seja um sistema muito bem escrito, né? Quer dizer, não foi desenvolvido e projetado por você, e acontece a seguinte situação. Na hora em que o pai do Zé vai fazer o depósito e o caixa consulta o sistema, o saldo do Zé é armazenado numa variável, vamos chamar de x. Okay? Então, neste momento, quanto vale x? Vale 1.000, que é o saldo do Zé. No momento em que o Zé vai fazer o saque, né, de R$100, o pai do Zé está depositando e o Zé está sacando. O sistema vai armazenar na variável x o mesmo saldo que o Zé tem na conta, que também é de R$1.000. Muito bem. Então, nós temos dois processos em execução. Vocês concordam comigo que nesta agência está sendo executado um processo,
nesta outra agência está sendo executado um outro processo, e os dois processos leram o saldo inicial do Zé de R$1.000. Muito bem, na hora em que o pai do Zé faz o depósito, significa então que a variável x está recebendo ela mesma mais o depósito de R$100. Portanto, quanto fica valendo a variável x nesse momento? R$1.100. Quando o Zé faz o saque de R$100, então a variável x vai receber o saldo menos R$100. Portanto, a variável x aqui vai valer R$900, certo? Ok. Quando o processo desta agência do lado de cá, né, onde o pai do Zé está fazendo o depósito, vai atualizar o saldo, significa que o saldo vai receber quem? Vai receber o valor de x. Portanto, o saldo vai ser gravado no arquivo com R$1.100. Logo em seguida, o processo da agência onde o Zé está fazendo o saque vai atualizar o saldo para R$900. O saldo vai receber o valor de x. Tá? Então, olha que interessante, pessoal. Ao final dessa operação toda, qual vai ser o saldo da conta do Zé? O saldo vai ser de R$900. Por quê? Porque, veja bem, a variável saldo do arquivo do banco foi atualizada com 1.100 nesse momento. Só que imediatamente após isso, a mesma variável saldo do mesmo cliente Zé, ou seja, a mesma conta, foi atualizada com o valor de 900. Quer dizer, esse valor de 900 ele foi gravado por cima, né, desse valor 1.100. O saldo foi atualizado errado. Então, quando na verdade a gente esperava que a conta continuasse com 1.000, o saldo vai ser de 900. Legal. Qual é o problema que nós temos aqui nesta situação, pessoal? O problema é que nós tivemos, né, dois processos, um executando aqui nesta agência, tá? E o outro executando nesta agência. Esses dois processos estavam, neste momento, compartilhando um dado. Qual é o dado? O saldo do Zé, não é isso? O saldo do Zé foi compartilhado, ele foi lido aqui e foi lido aqui. Ou seja, o saldo foi compartilhado por dois processos diferentes, ok? Sendo que não houve nenhum tipo de proteção ao acesso a este dado, que no caso é o saldo do Zé. Qual seria uma solução para esse problema? Uma solução muito simples para esse problema. Seria o quê? O sistema deveria, no momento em que um dos dois processos, enfim, um dos dois caixas, na hora que ele conseguisse ler o saldo, né, o interessante seria que o sistema travasse, bloqueasse esse recurso compartilhado. Ou seja, se na hora que o pai do Zé pôs o pé na agência, foi ao caixa e falou que queria depositar, na hora que o caixa abriu o sistema na conta do Zé e leu o saldo, o sistema deveria bloquear, tá, a variável saldo do arquivo enquanto esse processo não tivesse acabado. Ok, se o sistema tivesse bloqueado a variável saldo nesse momento, vocês concordam que esta operação aqui não teria sido realizada logo em seguida, na hora que o Zé chegou na agência? Por quê? Porque a variável saldo estaria bloqueada. Este caixa aqui iria ver uma mensagem na tela. Aguarde, em operação, operação indisponível no momento. Quer dizer, qualquer mensagem, né, deveria ter sido emitida para esse caixa aqui, e ele deveria falar para o cliente, dizer, ô Zé, aguarda um minutinho porque sua conta está sendo bloqueada nesse momento, está sendo utilizada. Tá? Logo em seguida, quando o pai do Zé terminasse de fazer o depósito, o que o sistema faria? Ele liberaria a variável saldo, tá? Quer dizer, a variável saldo ficaria liberada, e aí sim, a partir deste momento,
o valor atualizado de saldo seria transferido para x. Ou seja, aí sim a variável x, neste caso, né, seria carregada com o saldo atualizado, que seria de R$ 1.100. Tá? Sendo carregada com o saldo correto de 1.100, portanto, né, aqui nós teríamos o saldo correto de R$ 1.000 novamente e não aconteceria este problema. Ok? Então vamos lá. Nós vimos então, no caso do exemplo do banco, que o grande problema que aconteceu ali foi o fato, não é, de os dois processos que estavam executando nos caixas acessarem o saldo do cliente de uma maneira totalmente sem proteção, não é? Muito bem, então nós vimos que naquele momento, naquela situação, ocorria uma condição de corrida, uma race condition, que era justamente aonde? No acesso ao saldo do cliente. Bom, como é que nós podemos evitar essas condições de corrida? Utilizando uma técnica de programação que é chamada de exclusão mútua. O que é exclusão mútua? A exclusão mútua consiste em impedir que outros processos utilizem uma variável ou qualquer outro recurso compartilhado que já estiver sendo usado por um outro processo. Tá? Então, de novo, retomando o caso do banco. Quando um dos caixas conseguiu ler o saldo do Zé, se o sistema tivesse travado, bloqueado o saldo, significa então que o outro caixa não teria lido o saldo, né? E não teria acontecido aquele problema do saldo terminar errado. Então a técnica, né, para se fazer isso, né, ou melhor, a técnica para que isto não ocorra, guardem bem, é chamada de exclusão mútua. Para que a gente entenda, né, como é que é feita a implementação da técnica de exclusão mútua, nós precisamos entender o conceito de região crítica. Então vamos lá. O que é região crítica? Região crítica nada mais é do que a parte do programa, né, ou o pedaço do processo onde é feito o acesso, onde é feito o uso de um determinado recurso compartilhado. Ou seja, é a parte do programa cujo processamento pode levar à ocorrência de condições de corrida. É a parte do código onde está sendo realizado o acesso a um determinado recurso compartilhado e que, se executado sem nenhum tipo de controle, poderá gerar situações indesejáveis. Então, de novo, no caso do banco, né, em algum momento o processo vai ler o saldo do cliente. Né? Então, o que acontece? O outro processo que está em execução, tá, também vai ler o saldo do cliente. Significa que este pedaço do programa, onde é feito o acesso ao recurso compartilhado, que no caso do banco, onde era feita a leitura ao saldo do cliente, é chamado de região crítica deste processo. Né? É região crítica deste processo. Ou seja, a região crítica de um processo, onde é feito o acesso a uma variável, a um recurso, enfim, no caso do banco, ao registro, né, do saldo do cliente, tem que ser feito de maneira protegida, não pode ser feito de maneira desprotegida. Tá? Ou seja, tem que existir algum tipo de controle por parte do programador ou por parte dos processos, portanto, ao acesso a estes recursos que são compartilhados por vários processos. Como eu disse, o grande segredo, portanto, é não permitir que dois ou mais processos acessem as suas regiões críticas simultaneamente. Né? Se um entrar na região crítica, o outro vai ter que aguardar. Como fazer isso? Como eu disse, utilizando a técnica de exclusão mútua. Muito bem.
Para que a técnica, né? Para que a técnica da exclusão mútua funcione, nós temos algumas regras, como nós estamos vendo aqui. Primeira regra, a regra da exclusão mútua. Dois ou mais processos não podem estar simultaneamente em uma região crítica. Se um entrar na região crítica, ele tem que impedir outros processos de entrarem. A segunda regra é progressão. Nenhum processo fora da região crítica pode bloquear a execução de outro processo. A regra 3, espera limitada. Nenhum processo deve esperar infinitamente para entrar em uma região crítica. E regra 4, não fazer considerações sobre o número de processadores nem suas velocidades. Ou seja, a técnica de exclusão mútua tem que funcionar independente do hardware, né, onde os programas estejam sendo executados. Vamos pensar então, pessoal. Vamos supor que existam dois processos, chamados processo A e processo B, que utilizam uma mesma variável global chamada y. Então eu tenho dois processos em execução que podem ser inclusive duas threads de um mesmo processo, tá? E essas duas threads ou esses dois processos utilizam uma variável global chamada y. Então o processo A está aqui, ó, ele executa, de repente ele vai somar 1 em y. O processo B também, lá tem vários comandos, em algum momento ele vai subtrair 1 de y. Tá? Então vamos lá. Supondo que o valor inicial de y é 8, qual é o valor final esperado para y ao colocarmos os dois processos em execução concorrente? Então qual é o valor correto que y deve ter ou deveria ter, tá? Caso esses dois processos sejam executados concorrentemente? Se y começa valendo 8, depois de fazer isto e fazer isto, qual deve, teoricamente, ser o valor final de y? Tá? Pensem nisso para a gente discutir no próximo encontro. Neste exemplo, há uma possibilidade de ocorrer condição de corrida. Concordam ou não? Por quê? Porque eu tenho uma variável y que está sendo utilizada, está sendo compartilhada pelos dois processos. Explique esta possibilidade e sugira uma forma simples de resolver esse problema. Então vocês têm que pensar, gente, como eu disse, uma forma simples como programadores, tá? Quer dizer, como programador, ok? O que você poderia fazer para, uma vez que um determinado processo consiga chegar nesta linha, para que ele não permita que o outro processo também chegue aqui. Ou seja, vocês têm que dar um jeito de bloquear a variável y, tá? Ou de um processo ou de outro, não importa. Quando um deles já tiver conseguido chegar na sua região crítica, que no caso aqui é o uso de y. Tá? Então tentem sugerir, não precisa ser em código de programa, né, em nenhuma linguagem, tá? Mas tentem sugerir um algoritmo, tá? Que pudesse ser utilizado nesses processos, que pudesse complementar esses dois processos, de novo, de modo a proteger o acesso a y. Como que vocês poderiam fazer isso, gente? Vamos pensar, vamos colocar a cabeça para funcionar, isso é uma atividade, tá? Para vocês raciocinarem um pouco sobre os conceitos, né, de exclusão mútua, de região crítica, e nós vamos discutir soluções no próximo encontro. Mais um Aprenda Mais, nós temos aqui alguns links que estão sendo recomendados para estudo e leitura, ok? Então, por favor, acessem esses links, deem uma estudada nesses materiais, né, nesses sites que eu estou indicando, ok? E este é o fim do nosso módulo 5, primeira parte. Façam as atividades propostas para que a gente possa discutir, não é, esses conceitos com mais detalhes na próxima aula, ok? Muito obrigado, até mais.